Professor Rodolfo, que parada é essa de resistência infinita do varistor? Infinito? Que número que é esse? Como é que eu sei a resistência do varistor? Eu pego aqui, olho na internet, olho aqui no varistor da minha placa, vejo marcado lá 7D, 431K. Olho para o outro varistor, vejo lá 14K, 621. Mas cadê o código que representa o valor da resistência do varistor? Você já teve essa dúvida? Anota, eu já tive essa dúvida. Aqui no campo de comentários, que raio é esse daí de... Que raio, olha lá, já que ele é protetor de surto. Qual que é a resistência elétrica desse cara aí? Me explica. Vamos abrir o datasheet, fala mais sobre isso. É claro que eu vou explicar, porque vem comigo que você passa de ano. Só não esquece que o primeiro passo que você tem que executar é baixar nosso e-book gratuito no link aqui da descrição do vídeo. Você vai poder baixar ele de mais aí de 270 páginas para aprender eletrônica do zero, rumo à faixa preta. Todos os links que você precisa acessar estão aqui na descrição do vídeo. Combinado? Vamos para a resistência do varistor então, gente, ó. Então, quando você pega o varistor, gente, olha aqui, ó. Então, 14K 621. Tipicamente o 14 quer dizer o diâmetro do varistor, então 14 milímetros. 621, tipicamente a tensão do varistor, 620 volts, tá? Olha outro cara aqui, ó. Então 20K 175, quer dizer então que esse cara aqui trabalha com 20 milímetros de diâmetro. E esse código 175 vai determinar a tensão dele RMS, tá? Mas sempre baixe o datasheet para você ter a total interpretação sobre esses códigos do varistor. Isso é muito importante, tá? Beleza? Bom, aí tem esse outro varistor aqui que é o SNF 14K420. Qual é a resistência desse varistor? Gente, qualquer dado técnico você tem que sempre consultar o datasheet, tá bom? Não acredite no professor Rodolfo. Não acredite no datasheet, porque ele é o seu fiel parceiro, é o seu braço direito, tá? Então, abrindo aqui o datasheet e pesquisando pelo SNF 14K420, você vê aqui no datasheet que tem uma coluna que fala de VRMS, outra coluna chamada VDC. VRMS, tensão RMS máxima que ele pode trabalhar. VDC, tensão VDC máxima que ele pode trabalhar sem considerar surto, tá? Então 420 RMS, tá tudo bem, não é surto, beleza, tá show de bola, tá? 560 VDC, máximo ali que ele pode trabalhar sem considerar surto. E aí vem aqui, ó, corrente máxima que ele pode suportar uma vez na curva 8/20, que é a corrente de surto de forma direta, tá? Aí tem 15 vezes, então aqui ele consegue suportar 6.000 amperes, aliás, esse cara aqui, ó, 6.000 amperes uma vez, ou até mesmo 3.000 amperes em 15 surtos no máximo, tá? Mas que vai depender do tempo também, porque daí vai influenciar aqui a energia máxima, potência máxima. Só que aí não tem nada de resistência aqui no datasheet. A informação que você tem que ter em mente: quando o varistor não detecta surto, a resistência dele é infinita, quer dizer que é muito alta. Agora você fala assim: não, professor, realmente, eu quero saber o valor mais próximo possível da resistência do varistor sem ele detectar surto. Bom, se você quer ter uma noção, então, já que o datasheet ele não está mostrando, se ele não está mostrando aqui nas colunas, gente, quer dizer o quê? Que não seja talvez a informação mais relevante. Mais relevante para ele é o que é? Tensão RMS de trabalho, tensão máxima. DC, a corrente máxima que ele suporta no surto, tá? E ele falou ali que a resistência, perfeito natural dele, a resistência de isolação tende aí a centenas de mega-ohms, não é verdade? Aí você vem aqui na curva característica, lá embaixo no datasheet, ó, e você acha essa curva aqui, ó, presta muita atenção, tá? E nessa curva aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, nessa curva aqui, ó, o nosso varistor, que é esse cara que eu tô te mostrando aqui, ó, ele é o de 420 RMS, 560 volts DC no máximo, sem considerar surto, tá? Beleza, ó? Você vê na curva aqui, ó, varistor de 420 RMS, ó. É esse cara aqui, ó, código 420, ó. Você vem aqui, ó, opa, tá vendo que tem um ponto em comum aqui, ó? Esse ponto em comum, se você descer aqui no gráfico,
vai bater no 10 a menos 3, que é 1 mA. Esse ponto aqui, ó, essa linha aqui no datasheet, quer dizer para você a tensão máxima que ele vai trabalhar, sem considerar surto, e onde nessa tensão vai circular 1 mA, que é uma referência de teste para o funcionamento do varistor, tá? E aí você olha aqui, ó, opa, ó, 420. Vem aqui, opa, ó. Tá vendo que ele toca os 600 volts aqui, gente? Tá vendo aqui, ó? Então, quer dizer que quando ele bate quase 600 volts, 560 volts, né, tipicamente lá, vai circular por ele 1 mA, mas ainda não detectou surto. Olha só que doido. Nesse momento, você poderia calcular uma resistência aqui nesse ponto, que já a gente vai calcular até o final desse vídeo, beleza? Sem ele considerar surto, e daqui para frente, em um momento que ele não detectou surto ainda, qual seria a resistência, tá? Então, por exemplo, ó, esse varistor aqui, ó, vamos pegar da curva do 420 aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, ele parte de onde, gente? Tá vendo aqui, ó? Ele parte aqui dos seus 450 volts. Vamos arredondar aqui 450 volts na curva, tá? O que isso aqui mostra para nós? Que 450 volts, aqui é o eixo da tensão e aqui é o eixo da corrente. Se você pegar aqui, ó, 450 volts mais ou menos, tá? E você rebater aqui para a corrente, qual que é a corrente que vai circular pelo varistor, o que suporta, né, 420 RMS, se tiver ele cerca de 450 volts? Rebate aqui, ó, olha lá, 10 a menos 5. O que é 10 a menos 5, gente? 10 a menos 5, a gente está trabalhando com cerca ali de 10 microampere de corrente. Então aqui, ó, 1 mili, 100 micro, 10 micro. Então isso mostra pra gente o quê? Que um varistor de 420 RMS, se você coloca ali os 420 volts, naturalmente está tudo bem, está trabalhando suave, está tudo certo, tá? Beleza? E aí ele vai ter uma corrente, então, de 10 microampere. Se você pegar aqui, ó, e calcular, vamos calcular qual seria a resistência desse varistor aí. Resistência, tensão dividido por corrente. Lei de Ohm, forma mais simples de você ter esse número aí, tá? Cerca de 450 volts na curva, dividindo por qual corrente que vai circularia ali por ele, então? 10 microampere, 0,000 mili. 0. 100 micro, 10 micro, ó. Olha lá. Então quer dizer que aqui, gente, nós teríamos uma resistência elétrica de 45 milhões de ohms. Então, qual é a resistência elétrica desse varistor aí, estimada, se ele não detectou surto, se está numa tensão normal? 45 milhões de ohms, 45 mega-ohms, tá? Por isso que muitas pessoas falam que a resistência do varistor é uma resistência infinita. Tá bom, gente? Beleza? Porque é uma resistência muito, muito elevada. Tá, vamos... beleza. Chegou numa tensão máxima ali, que é o valor padrão para circular 1 mA. Beleza? Isso é muito importante. Se você pegar na curva do 420 aqui, ó, vai, opa, chegou aqui, nesse ponto, ó. Nesse ponto, qual que é a tensão? Aproximadamente 600 volts, tá? Beleza? 600 volts. Jogou aqui, ó, 1 mA. Meu Deus! Nesse momento que chegou a tensão máxima dele ali de trabalho e circulou 1 mA, qual que é então a resistência dele? É só você pegar ali a tensão, 600 dividido por 0,001, que é 1 mA, e vai dar 600 kΩ. Ou seja, o varistor, até no momento que ele está próximo de detectar o surto, ele continua tendo uma resistência altíssima, uma resistência quase que infinita. 600 kΩ, tá? Beleza? Bom, então o varistor, resistor que depende de volts. Quanto maior a tensão, menor é a resistência. Só que a resistência ela vai mudar mesmo bruscamente. Quando a gente fala de surto de tensão, pessoal, né, DPS, surto de tensão, dispositivo de proteção contra surto, os surtos ele acontecem geralmente no valor de tensão brutal num curto espaço de tempo. Quando vem a descarga atmosférica, quando vem o raio do Thor lá, pá! O que acontece? É um pico gigante de tensão em milissegundos no máximo, tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. 1.500 volts, que tá aqui, ó, o surto bateu 1.500 volts.
1.500 volts jogou para cá, ó. Aqui, ó, essa aqui é a curva, ó. Essa aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta curva, ó. Essa aqui, ó. Quarta curva aqui, ó. Essa aqui, ó. Batendo aqui nos 1.500, ó, trazendo para baixo na corrente, ó. Já passou de 10 a terceira ampere. 10 a terceira, o que que é? 1.000. Então, nesse momento, já passou de 1.000 ampere. Olha que louco, gente. Passando, então, de 1.000 amperes, se a gente está falando de 1.500 volts, qual que seria a resistência do varistor? 1.500 volts dividido por mais de 1.000 amperes. Vamos arredondar aí para 1.000 amperes, vai. Olha lá. 1,5 ohm. Essa seria a resistência do varistor no momento que ele recebeu um surto de 1.500 volts, tá? Só que você tem que entender o seguinte, gente, que o varistor, ele tem que baixar rapidamente a sua resistência e circulando uma corrente maior que a do fusível, por exemplo, tem um fusível lá de 10 amperes. Passou um pouquinho, deu um surto lá, já vai passar de 10, fusível já abre e já protege a placa. Porque se chegar no ponto de passar dezenas de centenas aí de amperes, a sua placa vai explodir, não vai? Por isso que tem que ter o fusível e não pode ter o pré-fusível, né? Você viu aquela história que as pessoas soldam um prego no lugar do fusível? Tira lá o fusível e põe um prego lá que daí vai funcionar. Se tem o fusível, deu uma descarga ali acima de 1.000 volts rapidinho, surto de mais de 1.000, passou uma corrente maior que 10 ali do fusível, já puff, já desarma, protegeu a placa. Colocou o prego, como é que vai romper o prego? Não rompe o prego. Não tem como explodir o prego. O que vai acontecer é estourar sempre no ponto mais fraco. Qual que é o ponto mais fraco da placa? A trilha. E é por isso que quando a pessoa coloca um prego, coloca um arame, coloca um negócio condutor para substituir o fusível, para o negócio voltar a funcionar, porque acha que aquilo é o correto, estoura a trilha, estoura um monte de componente dali para frente. Porque daí a proteção de surto não faz romper o fusível, faz sim estourar a placa eletrônica. Tá bom? Então, ponto que você tem que lembrar. Naturalmente falando, varistor, resistência infinita, dezenas, quizá até centenas aí de mega-ohms. A gente fez um cálculo aproximado para saber a resistência dele, tá? Beleza? Porque todo mundo fala que é resistência infinita. Chegou ali no limite de 1 mA, né, que é a máxima tensão. Vai dar ali alguns centenas de quilo-ohms. E dali para frente, quanto maior vai subindo a tensão, abaixa bruscamente a resistência para subir a corrente, afinal de contas é um protetor de surto, fazendo o fusível queimar, protegendo a sua placa eletrônica. Tudo isso a gente viu no datasheet curva característica. Combinado? Beleza? Se você curtiu, crava o dedo no like, se inscreve no canal. E se você chegou, escreve Eu Cheguei aqui no campo de comentários se você chegou até esse ponto nessa aula top de linha. E não esquece de baixar nosso e-book gratuito no cursoseletronicafácil.com.br, a loja eletronicafácil.com.br. Os links também estão aqui na descrição do vídeo. Combinado? Um abraço, tamo junto, vejo vocês na próxima aula. Tem mais aulas que eu tô deixando aqui para vocês no final desse vídeo. Um abraço, fiquem com Deus, tamo junto e vamos pra cima. Até mais!